Eles foram chamados de adoradores do diabo, acusados de heresia. Durante séculos, fátuas foram emitidas contra eles, decretos religiosos declarando os apóstatas dignos de morte. Mesmo assim, as comunidades curdas preservaram tradições religiosas milenares da história iraniana. Eles preservaram ideias e motivos com raízes que são até mesmo pré-islâmicas. Eles mantiveram a fé e sobreviveram por séculos nas montanhas, enquanto impérios tentaram repetidas vezes apagá-los. Os curdos são o maior grupo étnico do mundo sem um país, 40 milhões de pessoas espalhadas por 4 países diferentes. O que muitos não sabem é que a história curda não é só política, mas também profundamente religiosa. Do anjo pavão aos cheques sufis, do vale sagrado de Lalish ao misticismo filosófico dos Yarsanis, os curdos possuem uma das tradições religiosas mais fascinantes, complexas e incompreendidas de todo o mundo. E hoje nós vamos explorar o mundo espiritual do Kurdistão, a fé que evoluiu ao longo dos séculos nas montanhas, a perseguição que quase os destruiu, e a questão: como manter a fé viva quando todos ao redor querem te matar por isso? Se você gosta de geopolítica e temas do divino, esse episódio é para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. E aí cara, bem-vindo de volta ao acampamento, sou Mark Ganon. Obrigado por vir à minha barraca. Toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo e de todas as épocas. Sim, este é o acampamento da religião, onde tento entender no que todos acreditam. Já disse várias vezes, não acho que se entende um povo sem entender o Deus que adoram. E se você realmente quer se conectar com seus semelhantes, você precisa pelo menos conhecer os livros sagrados que eles estão lendo. Certo, esse é meio que o meu jeito de ser. E eu só estou tentando entender o que todo mundo acha que está acontecendo. Certo? E no fim das contas, para onde todo mundo acha que estamos indo, certo? Esse é basicamente o meu jeito de juntar todos os bons ensinamentos de cada tradição religiosa do mundo e aplicá-los na minha vida para que eu possa ser uma pessoa melhor. Agora, o programa não seria possível sem você. Você que está assistindo agora, ouvindo com AirPods ou dirigindo. Esse é o meu agradecimento de verdade a você, por clicar nesse vídeo, por assistir ao podcast, por ouvir o link, seja lá o que for. Não importa como você chegou aqui, eu só quero agradecer, porque toda vez que você interage com o conteúdo, você torna meus sonhos possíveis. Você mantém as luzes acesas e, no fim das contas, mantém o fogo aceso aqui no acampamento. Quero agradecer ao Cristos Papadopoulos. Cristos, o que você sabe sobre os curdos? Não muito, tudo bem, ótimo, porque eu vou explicar tudo palavra por palavra, detalhe por detalhe. Certo, vou te deixar por dentro de quem são os curdos, o que aconteceu com eles, por que todo mundo os odeia. E sim, mais ou menos no que eles acreditam. Davi está aqui de qualquer jeito. Então, tudo bem, vamos direto ao assunto. Ok, só quero dizer algumas coisas antes de começar. Primeiro, eu não sou curdo. Não sei se vocês perceberam só de olhar pra mim. Eu não represento o arquétipo curdo. Então, se eu pronunciar algo errado, ou se eu errar alguma coisa aqui, foi mal. Beleza? Tô dando o meu melhor. Sério, eu estou tentando, beleza? Se notar algum erro, ajuste ou algo que deixei passar, por favor, comente e me avise. Não sou imune, e esse é justamente o motivo de fazer este programa. Quero saber a realidade. Além disso, se eu pronunciar alguma coisa errada, foi mal, beleza? Eu não falo árabe, curdo ou a infinidade de línguas em que essas palavras aparecem, então me perdoe. Então, para entender o povo curdo, você precisa entender a religião curda. E para entender a religião, você precisa entender a geografia curda. Então, tradicionalmente falando, a terra natal dos curdos, a região montanhosa que eles chamam de Kurdistão, se estende pelo sudeste da Turquia, norte do Iraque, noroeste do Irã e norte da Síria. E é essa paisagem acidentada de, você sabe, montanhas nevadas, vales e planaltos que está por toda parte. Você sabe, essa parte muito dinâmica do Oriente Médio. Muitos estudiosos e nacionalistas curdos ligam os curdos aos antigos medos, o povo iraniano que ajudou a derrubar o Império Assírio em 612 a.C., embora essa conexão seja obviamente debatida hoje em dia. Os medos formaram um império da atual Turquia ao Afeganistão antes de serem incorporados ao Império Persa por Ciro, o Grande. Isso é o relevante para a nossa história. Os povos antigos dessa região praticavam religiões iranianas pré-zoroastristas. Eles adoravam forças elementares, como fogo, água, terra, ar, dobrador de ar, essas coisas, beleza. Eles acreditavam em anjos e emanações divinas, praticavam formas de adoração ao sol e, eram quase animistas, viam o mundo natural como sagrado. Quando o zoroastrismo se espalhou pelo Império Persa, as regiões curdas também assimilaram parte desses ensinamentos.
Então, essa batalha cósmica entre o bem e o mal, a importância do fogo como esse símbolo sagrado purificador, a crença em seres divinos que mediam entre Deus e nós, humanos. Veja o que torna os curdos únicos nas aldeias remotas do Kurdistão. Elementos dessas antigas crenças iranianas persistiram, se misturando e se fundindo com influências islâmicas e sufis posteriores, e acabaram contribuindo para novas tradições religiosas distintas. Só existem nas montanhas do Kurdistão, em nenhum outro lugar da Terra. Então, o povo curdo tem essa conexão espiritual profunda com essas montanhas, com esse lugar específico que eles chamam de lar, porque isso é construído quase em cima desse animismo, certo? Já gravamos um episódio sobre o Shintoísmo, que é uma religião ou filosofia animista, que essas diferentes características geográficas dentro do Japão possuem uma essência espiritual. Então, é algo quase intrínseco ao povo japonês e às ilhas do Japão. O Shintoísmo existe ali, e um não pode realmente existir sem o outro, porque é fundamental. Então, o Monte Fuji está apenas no Japão e, portanto, o Shintoísmo só pode realmente existir no Japão. Isso é um pouco simplificado demais, mas você pode entender como os curdos se sentem em relação a essa região. Há um antigo provérbio curdo que resume bem: os curdos não têm amigos além das montanhas. Esse ditado não é só sobre os conflitos políticos que eles enfrentaram, mas também reflete sua estratégia de sobrevivência. De certa forma, sempre que uma potência maior tentou convertê-los à força, os curdos recuaram para as montanhas, se reagruparam e esperaram. E eles sobreviveram a todos, quero dizer, os mongóis, os árabes, e sabe, eles mantiveram elementos centrais de suas crenças antigas vivos dentro de novas formas religiosas. De todas as tradições religiosas curdas que evoluíram ao longo dos séculos, nenhuma sofreu mais ou foi mais incompreendida do que o yazidismo. Os Yazidis são uma comunidade de língua curda cuja religião se desenvolveu através de um processo histórico complicado. Ela combina elementos das crenças curdas pré-islâmicas e das antigas religiões iranianas, e os ensinamentos do Sheikh Adi ibn Musafir, um místico sufi do século XII que se estabeleceu no Vale de Lalish, que hoje fica no norte do Iraque. Agora, os Yazidis são monoteístas, eles acreditam em um Deus, um ser a quem chamam de Keder. E eles acreditam que esse ser criou o mundo e o confiou aos cuidados de 7 seres sagrados, frequentemente chamados de 7 anjos. Esses anjos emanaram da própria luz de Deus antes da criação da Terra. O líder desses 7 anjos é Tauz-Melek, o anjo pavão, e então acontece uma tragédia. Por séculos, muçulmanos e cristãos associaram falsamente o anjo pavão a Satanás. Os Yazidis foram erroneamente chamados de adoradores do diabo, o que gerou séculos de perseguição religiosa violenta. E deixe-me ser claro, ok, essa caracterização não é apenas ofensiva para os Yazidis, mas também está tecnicamente errada. Os Yazidis acreditam que Tauz-Melek não é uma fonte de mal ou perversidade. Ele é o líder dos arcanjos, não um anjo caído. Os Yazidis se consideram Melet Tauz-Melek, a nação do anjo pavão, e eles o veneram como o maior servo de Deus, um ser que foi incumbido, você sabe, que foi incumbido por Deus de cuidar do mundo. Mas, é claro, a calúnia de adoradores do diabo basicamente permaneceu e agora é usada para justificar atrocidade após atrocidade. Então, os Yazidis têm sua própria palavra para esses massacres, Firmans, e eles vêm contando há séculos. Segundo a contagem Yazidi, o genocídio do ISIS em 2014, esse foi o 74º Firman, a 74ª campanha de extermínio contra os Yazidis e os curdos em geral. E eles se lembram disso em sua história coletiva. 74 campanhas de violência fortemente motivadas pelo ódio religioso, além dos motivos políticos e culturais que variam de época para época. Então, parte da crença yazidi é que toda pessoa deve fazer uma peregrinação pelo menos uma vez na vida. Para Lalish, que é um pequeno vale a aproximadamente 58 quilômetros a nordeste de Massul, no Iraque. É o local mais sagrado do yazidismo e, em última análise, o centro espiritual da fé. Você pode imaginar algo semelhante ao Hajj no Islã, onde se faz uma peregrinação a Meca, na Arábia Saudita. Agora, no coração de Lalish está o túmulo do Sheikh Adi ibn Musafir. Este é o místico sufi do século XII, que é considerado uma figura divina na teologia yazidi. Seu santuário, com as torres cônicas, é o ponto focal da adoração yazidi. Lalish fontes antigas fluem pelo santuário, e os yazidis acreditam que a própria água é sagrada, conectando-se diretamente à criação do próprio mundo. Fogo e água, os principais elementos considerados sagrados nas antigas tradições iranianas, também são centrais nos rituais realizados aqui. Então, quando os yazidis entram em Lalish, eles primeiro tiram os sapatos.
Eles amarram nós especiais em panos na entrada e cada nó representa uma oração, um desejo ou uma conexão com o divino. As paredes estão enegrecidas por séculos de lamparinas a óleo mantidas acesas em homenagem a Deus e, claro, aos anjos. Durante muito tempo, Lalish foi protegida pelo isolamento. As montanhas a mantinham segura enquanto os Yazidis nas planícies eram massacrados. Mas em 2014, quando o ISIS varreu o norte do Iraque, os militantes chegaram a poucos quilômetros da própria Lalish. E felizmente, eles foram detidos pelos Peshmerga curdos, que são os combatentes curdos, e por ataques aéreos americanos. Mas o terror de que Lalish pudesse cair, sabe, de que o local mais sagrado de uma das comunidades religiosas mais perseguidas, de um dos povos mais perseguidos da Terra, pudesse ser destruído? Isso teve grande impacto na comunidade Yazidi mundial. E hoje Lalish ainda sobrevive, e a fé persiste como sempre persistiu, mas esse medo permanece. Enquanto o Yazidismo é a religião indígena curda mais conhecida, existe outra face de outra fé, tão fascinante quanto, mas muito mais secreta. E essa fé é o Yassanismo, também conhecido como Al-Ihaq, o povo da verdade. É uma religião esotérica fundada por Sultão Shahak no final do século XIV no oeste do Irã. Seus seguidores, você sabe, não são muitos. É algo entre 500 mil e talvez 3 milhões nas estimativas mais altas. E eles vivem principalmente na província de Kermanshah, no Irã, ou em partes do Kurdistão iraquiano. O Yassanismo se baseia em crenças místicas e tem como núcleo a manifestação divina, ou seja, a ideia de que Deus surgiu em forma humana diversas vezes na história. Os Yassanis acreditam que diferentes épocas do mundo testemunharam diferentes encarnações desse mesmo ser divino. De acordo com a segunda época, a principal manifestação divina foi Ali ibn Abi Talib, o quarto califa e o primeiro imã do Islã xiita. Isso levou alguns de fora a chamarem os Yassanis de Ali Allahi, ou adoradores de Ali. Um rótulo que os próprios Yassanis na verdade rejeitam como um claro mal-entendido de suas crenças. Agora, na quarta época, a era atual, a manifestação divina foi o próprio Sultão Sahak, e de acordo com a tradição Yassani, a mãe de Sultão Sahak era uma virgem curda chamada Khatun e Resba, que ficou grávida milagrosamente quando uma semente de romã caiu em sua boca de uma árvore. O Yassanismo também ensina a transmigração das almas, ou seja, basicamente a crença de que a alma passa por corpos sucessivos em um ciclo de purificação espiritual. E é isso que eles chamam de troca de vestimentas, ou Dunaduni. Agora, assim como o Yazidismo, o Yassanismo enfatiza um grupo de 7 seres divinos, os Haftatan, ou as 7 pessoas que são responsáveis pelos assuntos do reino espiritual. Seus textos sagrados são escritos em Gorani, essa antiga língua curda que poucos Yassanis conseguem ler hoje em dia, e por séculos, os Yassanis praticaram sua fé em segredo. Eles não têm nenhum local formal, como mesquita ou igreja. As cerimônias religiosas acontecem apenas em casas, também conhecidas como jamkhanas, onde o tambor sagrado, esse instrumento de cordas, é tocado durante o culto. Agora, o tambor, para os Yassanis, não é apenas um instrumento, é um símbolo sagrado da fé deles. E eles acreditam que o próprio instrumento realmente carrega um poder divino. Devido à sua natureza reservada e crenças sobre Oli e sua divindade, os Yassanis sofreram perseguição de muçulmanos sunitas e xiitas. No ataque do ISIS, aldeias Yassani no Iraque foram especialmente visadas, e os militantes os consideravam hereges dignos de morte por causa da crença que seus ancestrais mantinham há 600 anos. Quando a conquista árabe-muçulmana varreu o Oriente Médio no século VII, grandes partes dos curdos gradualmente se converteram ao Islã ou retornaram. Tecnicamente, e hoje, uma clara maioria dos curdos, cerca de 2/3 a 3/4, se identificam como muçulmanos sunitas. Mas o Islã curdo nunca foi, você sabe, um Islã comum. Para começar, a maioria dos curdos sunitas segue o Shafi'i. Esta é uma escola de jurisprudência islâmica, não a escola Hanafi, que é seguida por seus vizinhos árabes e turcos. E essa distinção pode parecer técnica, mas para muitos curdos é um marcador de identidade, e mais importante ainda, de curdo sunita. O Islã é saturado de sufismo, e o sufismo é basicamente a tradição mística dentro do Islã que enfatiza uma experiência direta de Alá. Agora, basicamente, que você pode se conectar com Deus na realidade presente. E tem muita orientação de mestres espirituais e um movimento muito carismático dentro da fé. E há 2 ordens sufis que dominam a vida religiosa curda, a Naqshbandiya e a Qadiriya. Essas ordens são centradas em sheikhs, líderes espirituais que atuam como intermediários entre fiéis e o divino.
Os cheques influenciavam por meio dos califas e hoje atuam como representantes entre o povo. Historicamente, esses cheques sufis exerceram um enorme poder político nos séculos XIX e XX. Alguns dos líderes nacionalistas curdos mais importantes também eram cheques sufis, homens como Sheikh Said ou Sheikh Ubaidullah da ordem Naqshbandiya. A fusão entre religião e nacionalismo faz sentido, pois os cheques tinham redes, seguidores e autoridade moral para mobilizar as pessoas. Ao lutar pela independência, os curdos frequentemente usaram a bandeira de sua fé, basicamente, se não mais, do que sob a bandeira de sua etnia. E vale notar que a identidade religiosa curda é mais ampla do que o yazidismo, o yarsanismo ou o sufismo sunita. Também existem curdos alevitas, especialmente na província de Tunceli, na Turquia, que praticam uma tradição distinta e sincrética. Há curdos chiitas em partes do Irã e do Iraque. Existem curdos cristãos, alguns pertencentes a igrejas antigas, outros são convertidos mais recentes, e há curdos seculares e ateus, especialmente entre as classes urbanas. O mapa religioso do Kurdistão é extremamente complexo, mas nem todos os curdos das aldeias nas montanhas se converteram ao Islã. Bolsões de yazidis, hassanis e cristãos resistiram. Alguns se converteram só de nome e mantiveram sua fé ancestral em segredo, enquanto outros se mudaram para regiões ainda mais altas nas montanhas. Como sempre fizeram, além da política, dos exércitos e de pessoas tentando cobrar impostos. As autoridades islâmicas os chamavam de kafirs, que significa infiéis. Eles emitiram firmas pedindo sua morte e eliminação. Mas, novamente, as montanhas proporcionaram proteção e, até hoje, a fé deles sobreviveu. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Uma das figuras mais celebradas de toda a história islâmica era, na verdade, curda. Salah ad-Din, o sultão que reconquistou Jerusalém dos cruzados em 1187, nasceu em Tikrit, no que hoje é o Iraque, em uma família curda. Ele fundou a dinastia Ayúbida, uniu o mundo muçulmano contra os cruzados e se tornou uma lenda em todo o mundo islâmico. Até seus inimigos o respeitavam. Ricardo Coração de Leão teria chamado Salah ad-Din de um dos maiores príncipes de sua época. Salah ad-Din era conhecido não só por seu gênio militar, mas também por sua misericórdia com prisioneiros, cavalaria e piedade. Existe, porém, uma ironia curiosa aqui. Salah ad-Din é celebrado em todo o mundo árabe como um herói árabe. Há estátuas dele em Damasco e no Cairo. Mas ele era curdo, uma das figuras mais famosas da história islâmica, meio que identificado erroneamente por gerações, e para os curdos, Salah ad-Din representa a prova do lugar deles na história islâmica mais ampla. Eles não só aderiram à fé, mas geraram um grande campeão do Islã. Porém, a ironia serve para ambos os lados. A mesma civilização islâmica que venera Salah ad-Din perseguiu outros curdos por séculos simplesmente por praticarem outras religiões. Yazidis e Hassanis, que vivem nas montanhas de Salah ad-Din, compartilham a língua e origem étnica. Também foram chamados de adoradores do diabo e hereges, sendo mortos aos milhares. A experiência religiosa curda contém ambos os aspectos, o auge das conquistas islâmicas e a profundidade da perseguição religiosa por parte de seus irmãos muçulmanos. Durante o Império Otomano, a perseguição religiosa aos yazidis aumentou. Por exemplo, em 1516, quando o sultão Selim, o Terrível, conquistou a Síria, os yazidis ocuparam brevemente posições de poder. Alguns serviram como emires ou governadores locais. Mas essa tolerância durou pouco. Já em meados do século XVI, os otomanos se voltaram contra os yazidis e, em 1566, o grande mufti do Império Otomano, Abu al-Saud al-Ahmadi, que era ele próprio curdo, emitiu fatos que legitimavam o assassinato de yazidis e a escravização de mulheres yazidis, e até mesmo a venda de escravos yazidis nos mercados. Agora, a terra natal dos yazidis foi declarada Dar al-Harb, o domínio da guerra, onde a lei islâmica permite conquistas militares e a tomada de espólios. Príncipes curdos sunitas, especialmente aqueles do Principado de Badinã, solicitaram repetidamente permissão aos otomanos para eliminar esse povo, para eliminar os yazidis, e existem documentos otomanos de 1568 que sobreviveram, nos quais governantes locais pediam firmas. Basicamente a limpeza étnica para acabar com a corrupção da seita Dassini, sendo Dassines apenas outro nome coloquial para os yazidis. E esses massacres continuam por séculos. A cada poucas décadas, campanhas de violência atingiam aldeias yazidis, matando homens, escravizando mulheres e convertendo à força crianças ao Islã.
A tradição Yazidi lembra de mais de 70 dessas campanhas, embora historiadores debatam o número exato e as características de cada uma. Algumas foram grandes expedições militares, outras pogroms localizados. O padrão é claro: ondas sucessivas de violência contra uma comunidade devido à sua fé. Quando o Império Otomano colapsou após a Primeira Guerra Mundial, os Yazidis já enfrentavam séculos de perseguição, e o século XX traria ainda mais. Se a Era Otomana foi brutal para os Yazidis, o século XX foi ainda pior. Para todos os curdos, independentemente de sua fé no Iraque, Saddam Hussein via os curdos como uma ameaça que precisava ser eliminada. Sua resposta foi a campanha Anfal, uma operação militar entre 1986 e 1989 projetada para resolver permanentemente o problema curdo do Iraque. O próprio nome era uma profanação religiosa. Anfal vem de um capítulo do Alcorão, onde você sabe, Saddam apropriou-se da linguagem islâmica para justificar seus planos de genocídio. Isso é perturbador, considerando quantos curdos se identificam só como muçulmanos comuns. A campanha envolveu a destruição de aproximadamente 4.500 vilarejos curdos. Homens e meninos foram separados das mulheres e crianças, levados em caminhões ao deserto e executados em valas comuns. O evento mais notório foi o ataque químico a Halabja em 16 de março de 1988, aviões iraquianos lançaram uma combinação de gás mostarda, sarin, tabum e VX. Umas 70 mil pessoas e cerca de 5 mil civis morreram em uma única tarde. Muitos deles eram crianças. Continua sendo o maior ataque com armas químicas direcionado contra uma população civil na história da humanidade. As vítimas incluem curdos de todas as crenças, muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, yazidis, yassanis e cristãos. Saddam não fez nenhuma distinção. Para ele, todos eram apenas curdos, e todos tinham que morrer. A Human Rights Watch estimou que entre 50 e 100 mil curdos foram mortos durante a campanha Anfal, mas a verdade é que o número real talvez nunca seja conhecido. Em agosto de 2014, o Estado Islâmico avançou rapidamente pelo norte do Iraque, conquistando territórios. E quando eles chegaram a Sinjar, o coração da comunidade Yazidi, desencadearam horrores que nem mesmo os Yazidis, com sua longa memória de perseguição, tinham visto antes. Houve execuções em massa de homens e meninos, conversão forçada de crianças e o sistemático escravização de mulheres e meninas, vendidas em mercados, trocadas entre combatentes e repetidamente abusadas sexualmente. No que as ideologias do ISIS chamavam de casamento religiosamente sancionado, o ISIS especificamente mirou nos Yazidis, novamente por causa dessa história do anjo pavão. Os militantes ainda mantinham que os Yazidis eram adoradores do diabo, e que matá-los, escravizá-los e destruir seu local sagrado era, na verdade, um dever religioso para eles. As Nações Unidas reconheceram formalmente o ocorrido em Sinjar como genocídio, e os Yazidis incluíram isso em sua contagem. Segundo eles, foi o 74º firma a 74ª campanha de extermínio em sua memória coletiva. Milhares fugiram para o Monte Sinjar e ficaram presos sem comida ou água, cercados pelo ISIS. Ataques aéreos americanos acabaram ajudando a romper o cerco, e os combatentes peshmerga curdos, incluindo muitos yazidis, lutaram casa por casa para libertar sua terra natal. Nadia Murad, mulher yazidi que sobreviveu ao cativeiro e à escravidão sexual do ISIS, ganhou o Nobel da Paz em 2018 por seu ativismo. Ela foi a primeira cidadã iraquiana a ganhar um prêmio Nobel. Milhares de mulheres yazidis continuam desaparecidas até hoje. Acredita-se que muitas ainda estejam sendo mantidas em cativeiro em algum lugar na Síria ou na Turquia. Agora, após o genocídio do ISIS, algo inesperado aconteceu no Kurdistão. Alguns curdos começaram a se converter ao zoroastrismo. Para alguns, isso foi uma rejeição ao islamismo. Eles culpavam o extremismo islâmico pelos horrores que viram, decapitações, escravidão e destruição de sítios antigos. E eles queriam uma fé que parecesse autenticamente curda, não manchada pela violência cometida em nome de Alá. E para outros, era apenas um chamado espiritual. O zoroastrismo enfatiza essa batalha cósmica entre o bem e o mal, sua reverência, você sabe, pelo fogo e pela verdade. As antigas raízes iranianas persas, tudo isso realmente ressoou com os curdos e realmente os ajudou a encontrar sentido após esse trauma. Muitos afirmam ter escolhido o zoroastrismo por considerarem um retorno à herança pré-islâmica. No entanto, historiadores observam que a relação entre a religião curda antiga e o zoroastrismo é complicada e contestada até hoje. Em 2015, o governo regional do Kurdistão reconheceu oficialmente o zoroastrismo como uma religião em pequenas comunidades zoroastristas. E pelo menos um templo do fogo surgiu no Kurdistão iraquiano.
As estimativas falam de centenas a alguns milhares de adeptos, e esses números são, mais uma vez, contestados, difíceis de verificar. Mas o simbolismo é poderoso. Após os ataques de Saddam do ISIS e séculos de perseguição, alguns curdos recuperam parte de sua herança pré-islâmica. No entanto, nem todos aprovam. Um clérigo islâmico em Suleimânia pediu que os convertidos ao zoroastrismo fossem mortos, se não retornassem ao islamismo em 3 dias, mas os convertidos continuaram mesmo assim. Eles persistiram, e mais uma vez, as montanhas os protegeram. A história religiosa curda não é apenas história antiga, está acontecendo agora. Ainda há mulheres yazidis em cativeiro. Hoje, ainda existem arsanis praticando sua fé em segredo no Irã, com medo do que seus vizinhos possam fazer se descobrirem. Ainda existem curdos em 4 países que não podem construir uma igreja, um templo ou uma gincana sem medo. Mesmo assim, eles continuam por aí, praticando e acreditando. Todos os anos, milhares de yazidis ainda peregrinam a Lalish. Eles ainda amarram os nós de oração na porta e acendem lamparinas de óleo. Os Yarsanis foram chamados de hereges por 6 séculos. Eles ainda tocavam o sagrado tambor em suas giancanas, ainda transmitiam os ensinamentos de Sultão Shahak e dos sufis curdos, e viram seus cheques serem presos e executados. Eles ainda se reúnem em suas tecas, ainda entoam os nomes de Alá. E há um hino yazidi que diz que Deus tem 1001 nomes, outro que diz que ele tem 3003 nomes. As comunidades curdas, em todas as crenças, preservam tradições religiosas milenares apesar de perseguições, exílios, ataques químicos e genocídio, e continuam pronunciando esses nomes. E se a história nos ensinou alguma coisa, sabemos que os curdos provavelmente nunca vão parar e as montanhas continuarão a protegê-los. E esse é um breve panorama do contexto religioso e teológico do povo curdo. Quero dizer, um grupo fascinante, realmente fascinante. Quero dizer, é uma situação difícil quando você é uma minoria religiosa ou étnica sem um país, você vai passar por momentos difíceis. Eu sei que vão comentar que os judeus foram expulsos de vários países. É assim mesmo, quem não tem país e é minoria étnica ou religiosa acaba se dando mal. E os curdos são outro exemplo disso. É assim mesmo, se você não tem um país, não tem o Kurdistão, você só existe entre todos esses outros países. As pessoas vão tentar te matar o tempo todo. É uma característica infeliz do nacionalismo que acontece quando os tempos econômicos ficam difíceis. No sistema atual, líderes no poder tendem a culpar uma população como bode expiatório. É errado, mas é verdade. E é por isso que atualmente há muita conversa sobre os curdos no Irã. Porque existe um certo medo de que, se for criado um Estado curdo, isso represente uma ameaça existencial para a Turquia, que tem, você sabe, de 15 a 20 milhões de curdos. As pessoas temem que a Turquia perca parte do território, o que traria mais conflitos e guerras. E assim por diante, isso nunca termina. Esse é um dos prejuízos da divisão após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os países foram redesenhados e ganharam novas fronteiras, e os curdos simplesmente ficaram na pior. Completamente injusto, quero dizer, 40 milhões de pessoas sem a capacidade de se autogovernar ou escolher seu próprio destino, mas pouca gente sabe sobre eles. Acho que muitos conhecem os Peshmerga, talvez por BBC ou Al Jazeera, mas sendo honesto, não sou especialista. Não sei muito sobre os curdos, mas acho que deveríamos fazer um episódio sobre sua história. Seria uma análise histórica fascinante. Talvez esse seja o próximo que a gente faça, e tenho certeza de que você está se perguntando onde vamos fazer isso. Fico feliz que tenha perguntado. Vamos fazer isso no History Camp. History Camp, outro canal que a gente faz. Basicamente, a gente faz uma análise profunda de tudo o que já aconteceu, em toda a história, esse é meio que o objetivo. E se esse canal é para descobrir para onde estamos indo, o History Camp é para descobrir onde já estivemos. E claro, eu tenho o Camp Gagnon, que é onde eu faço análises profundas e todo tipo de outras coisas aleatórias e variadas que estão acontecendo agora. E se vocês quiserem conferir, temos os links na descrição. Se quiserem comprar os produtos, podem ir para o Camp RD. Se quiserem me ver ao vivo, é só ir para a Mark Gagnon ao vivo. Se quiser continuar curtindo no acampamento Religião, será muito bem-vindo. Cristos, quer acrescentar algo? Qual a opinião dos gregos sobre os curdos? Eu não tinha percebido o quanto eram perseguidos. É doentio. 74. 74 vezes, cara. Ainda bem que eles têm as montanhas. Graças a Deus eles têm as montanhas, cara. Eles têm que continuar subindo. No final das contas, vai ser só uns 5 curdos no topo de uma montanha, tipo, se segurando pela vida, tipo, será que a gente consegue um maldito apartamento ou algo assim? Será que a gente consegue qualquer coisa? Podemos fazer uma vaquinha para os curdos.
Tipo uma cúpula de cobre ou algo assim. Tem algo que a gente poderia fazer de qualquer jeito. Um salve pros curdos. Se tiver algum curdo assistindo, por favor, me avise. Eu errei alguma coisa? Tem algo que eu falei errado? Por favor, deixe um comentário. Gostaria de ser um pouco mais informado. Imagine se houver ouvintes curdos aqui no acampamento, seria incrível. Eu nem sabia disso. Manda uma mensagem pra gente nos comentários. Vou ler todos os comentários, então sejam legais uns com os outros. Isso não é tão sério, todo mundo vai morrer. O mundo vai explodir, seu legado não importa. Ame sua família e comente. Beleza. Deus te abençoe e até a próxima. Que a paz esteja com você.